Olá, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos para o capítulo 12, itens 7 e 8. Antes de iniciar, gostaríamos de fazer uma prece inicial. Solicito a todos que mantenham seu corpo numa posição confortável. Tentem mentalizar o Mestre Jesus. Amado Mestre, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui discutindo, lendo, estudando as tuas lições de amor deixadas há 2000 anos. Pedimos que tudo o que for aqui lido seja bem aproveitado por nós, por nossos irmãos desencarnados, e as energias emanadas nesse momento possam chegar àqueles que mais precisam. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe ainda a outra. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal que se vos fizer. Mas, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se alguém quer demandar contra vós para tomar vossa túnica, abandonai-lhe ainda vossa capa. E se alguém quer vos constranger, fazer 1000 passos com ele, fazer ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer emprestar de vós. São Mateus, capítulo 5, 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa susceptibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a restituir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. O Cristo, porém, veio e disse: restituí o bem pelo mal. E ele disse mais: não resistais ao mal que se vos quer fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que se vingar. E isso sempre por esta causa que faz com que a sua visão não se transporte para além do presente. Entretanto, é preciso tomar esta máxima ao pé da letra? Não mais do que aquela que diz para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Desenvolvida em todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão, a mesmo aquela que é legal, e deixar o campo livre aos maus, tirando-lhes todo o medo, se não se pusesse um freio às suas agressões. Logo, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por estas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança, em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida, é dizer que, de sobre outra forma, não é preciso resistir ao mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a lhe rebaixar o orgulho, que é mais glorioso para se ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que ser enganador, estar arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente: dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais os eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados por estas coisas da terra. Então, neste, nesses dois itens são falados, comentados acerca de não retribuir o mal com o mal, né? E isto vem
do ensinamento do capítulo, que é amar vossos inimigos. Na atual condição evolutiva que estamos, é muito difícil conseguir amar aqueles que não são nossos inimigos, né? Conseguir amar aqueles com os quais convivemos diariamente, que são os nossos familiares, por exemplo, os nossos colegas de trabalho, né? Que nem inimigos são. Imagine aquela pessoa que fez algo, né? Que te deixou chateado, que deixou ferido, que te deixou desgostoso, né? Então, a lição dessa passagem aqui é que quando essas situações acontecerem na vida da gente, calúnia, injustiça, alguém que realmente feriu você de alguma forma, isso não seja retribuído da mesma forma, não seja pago da mesma moeda, né? Que nós elevemos as nossas atitudes, as nossas ações e nossos pensamentos acima disso, sabendo que existe a lei do retorno e ela é infalível. Então, aquela pessoa que está cometendo aquele ato, né, ela não está fazendo contra você, e sim contra si mesma. Um dia ela precisará prestar contas. Porém, aquele que está se vendo imerso numa situação de em que está sendo vítima de algo, né, que está sendo vítima de um golpe, de uma calúnia, de uma injúria, né, Jesus não condenou de forma alguma que essa pessoa busque evitar aquilo, que ela busque desviar, que ela busque se defender. O que ele realmente orienta e condena nas suas palavras é o revide na mesma moeda. Então, a defesa ela sempre é legítima, porém o ataque, né, o ataque baseado nas paixões, no orgulho ferido, e que visa devolver na mesma moeda, na mesma intensidade, o ataque sofrido, é o que realmente é condenável. Aquelas pessoas daquela época, como bem dito no Evangelho, não tinham condições ainda de entender o que Moisés falou em suas leis para conseguir conduzir aquele povo ainda tão rude, né, tão ignorante e que ainda não tinha recebido as mensagens ou a lei de amor do Evangelho de Cristo. Então, naquele momento foi preciso pagar ou pregar, né, na verdade, olho por olho, dente por dente. Porém, a mensagem de Jesus ela é completamente complementar a esta, mostrando que, na verdade, o que estava sendo colocado ali era a boa nova, a partir da sua pregação, a boa nova de amor e principalmente de justiça divina. E ele ressalta aqui no texto que seria completamente contra a justiça divina se os bons, se as pessoas boas simplesmente aceitassem de bom grado a percepção de estar sofrendo mal, né? Tanto que Deus deu a nós a possibilidade de percebermos, na inteligência, de percebermos uma situação a qual está nos prejudicando, fugirmos dela, sairmos dela e não revidar na mesma moeda. Principalmente quando temos a percepção e a consciência da vida após a morte, onde precisamos, para obter uma condição melhor, nos elevarmos moralmente acima da matéria. A outra coisa é com relação ao orgulho ferido. Se você não crê em algo além disso, uma vida maior, uma vida pautada na verdade e na existência eterna do Espírito, você realmente vai deixar ser levado pela emoção, pelo orgulho do seu eu social que pode estar sendo ferido naquele momento. Mas, como o próprio Jesus falou, o reino dele não é deste mundo.
Então, basicamente são essas as palavras que a gente tem que refletir sobre a nosso trabalho em nos moldar para que possamos desfazermos dentro de nós o nosso amor, a nossa paixão por aquelas coisas que nos amarram o ego, nos amarram as nossas más tendências, más paixões e nos fazem um ser completamente mundano. Se não nos desapegarmos disso, vamos sentir que sempre somos atingidos por as coisas mais simples até aquelas mais graves. Vamos revidar e esse mundo vai se tornar um, um barril de pólvora mais do que ele já é, né? Não mudamos tanto assim desde a época de Jesus, continuamos ainda revidando, querendo a justiça pela lei de Talião, olho por olho, dente por dente, mas esse texto vem para reforçar que não é este o caminho, que o caminho da mensagem do Cristo foi outro, e principalmente nós que decidimos estudar o Evangelho e acreditamos na vida além da morte, precisamos exercitar isso no dia a dia, colocando-nos acima da situação em que estamos passando, pensando no que a espiritualidade de Deus espera que nós façamos. Agradeço a presença de todos os amigos espirituais, de todos aqueles que estão nesse momento aqui nos ajudando a compartilhar e a refletir sobre as mensagens deixadas pelo Cristo. E pedimos a Ele, o nosso mestre de amor, que fique conosco e conduza o nosso dia a dia, hoje e sempre. Assim seja.